Olá, queridos alunos! Vamos começar 2026 com o Velho Testamento e a nossa aula de hoje é sobre a prática de domínio doutrinário. Vocês já tiveram a experiência de aprender algo novo? Seja um instrumento, seja uma língua. Que tipo de dificuldades você encontrou? E o que te ajudou a aprender e a vencer as dificuldades de aprender algo novo? Da mesma forma, a linguagem das escrituras pode ser algo novo e diferente para a gente, que também precisamos aprender. Nas aulas de prática de domínio doutrinário, nós aprendemos a linguagem das escrituras e como compreender melhor as escrituras de domínio doutrinário. Vamos assistir um vídeo que vai exemplificar como a gente pode fazer esse estudo da linguagem das escrituras, para que a gente possa aprender algo novo com as escrituras, tá? Esse vídeo ele vai mostrar uma escritura do livro de Mórmon e depois nós vamos buscar fazer pelo menos parecido com uma escritura do Velho Testamento desse ano de 2026. This video is a student-led discussion on the Scripture Mastery Scripture Moroni 741. Students in the class recite the scripture and then ask questions they have about the verses. As the questions are asked by the class, another student writes the questions on the board. Then students in the class search their scriptures to answer those questions. Using a different color of marker, a student then writes the answers from the class on the board as well. The students then discuss how the scripture relates to the Savior, the family, and the basic doctrines. Moroni 7:41. And what is it that ye shall hope for? Behold, I say unto you, that ye shall hope through the atonement of Christ, and the power of his resurrection, to be raised unto life eternal, and this because of your faith in him, according to the promise. All right. Yes, Cody. What is hope through the atonement of Christ? Yes, Mariah. I understand why the atonement of Christ would bring hope, but why does his resurrection bring hope also? Kate. What was your question again? How can you have hope in Christ and in the atonement? So how can you strengthen the faith? Like on the first line, like what you're talking about, but like what do you hope for? Like a more like personal question? Yeah. It already says what is the promise. My question is who's making the promise or who's promising? Yes. What does the power of the resurrection mean to you? First question. Mariah? Who is this promise made to? So it says we should have hope through the atonement of Christ. I want to know if we need to, how we can have faith and hope for the atonement of Christ. All right, let's transition now. Let's go into answering these questions. Please search your surrounding verses, footnotes, student study guides, dictionaries. You guys know the routine. Let's answer them. Yes, Kate. All right. I have a scripture that kind of helps answers the resurrection question. And it says, and it's Alma 46:39. And it came to pass that there were many who died, firmly believing that their souls were redeemed by the Lord Jesus Christ. Thus they went out of the world rejoicing. And this just reminds me of how, like, maybe like in war and in sickness and epidemics, people die. But when you have hope in Christ and the resurrection and his atonement, you know that, like, you can return to your family and live forever again as resurrected beings. And I think that's the comfort and hope that we can have in the atonement of Jesus Christ and the power of his resurrection. Yes, Andrew. If you read the surrounding scriptures, verse 42 says, Wherefore, if a man have faith, he must needs have hope. For without faith there cannot be any hope. So it answers the how can you have faith and hope is you can't have hope without having faith first. Yes, Cody.
Mine, I was looking up the hope in the resurrection as well. It also led me to Alma 46, 39. And what I got out of it is it said that that there are many who died firmly believing that their souls were redeemed by the Lord Jesus Christ. And that speaks to me, and it says that that the hope in the atonement means that you can go through life happy, and that you may be able to enter this life, even though you go through life and there's trials and struggles and you have a lot going for you, but that happiness is the end of our existence, and that you can go through life happy and you can also end life happy. It's D&C 138, verse 14. All these had departed the mortal life, firm in the hope of a glorious resurrection. And that answers why we have hope in the resurrection also, because we have hope in the atonement, but the hope we have in the atonement is for the resurrection. Yes, Alex. To answer the who is making this promise and who it's made to, Heavenly Father and Jesus Christ are making the promise to us, and we are also making it back to them that we will return with them again. Yes, Brad. For what does the power of resurrection mean to you? I think it's saying that the resurrection, so what it means to us is that Jesus died and he came back to life. So it gives us hope, kind of tying into hope, that we'll be able to live again forever. So we don't have to fear death. If we live our life the way we should, then we'll be able to live with Christ and live again. And yes, Cody. I think it's important to note how it says unto life eternal, that it doesn't just mean that we'll live forever. It means that we'll live forever with God, and the hope that it brings is that we will live with God forever, and that it's not simply a meaningless existence. So that answers that question. That answers the promise question. What is the promise? Is that we can be with him again. Thank you. All right, so where do you see the Savior in this scripture? Yes. I see the Savior in the atonement of Christ and how he atoned for our sins so we can all return to live with him again. Okay. Yes, Andrew. I see the Savior in it says in also the atonement, but in the promise, which is that we can live forever with God, the suffering that he went through for me personally. Is there anybody else? Yes, Mariah. It reminds me of a scripture in Alma when he was telling his son about how he repented of his sins, and he says something akin to, there was nothing as bitter as my pain, but then there was nothing as sweet as my joy. And so I think what that's telling us here is we all know how painful the atonement must have been for Christ, and if there's nothing as sweet as the joy, that means that the joy will eventually surpass the pain that even Christ went to. Where do you see the family? Yes. I see it when he says, unto life eternal, because, if we do everything right, we can live with our family forever with God. So that's a beautiful thing. What basic doctrine is taught in this scripture? Yes, Nathan. The plan of salvation, how the atonement was such a key essential to getting back to living with them again. Yes, Alex. Also with marriage and family, because we all want to live with our families again, and through the atonement we can do that. So. And Andrew, you had something? Yeah. In the atonement of Christ, it says, "Obey the commandments, receive the saving ordinances, and keep their covenants, will overcome spiritual death and receive the gift of eternal life," which is the promise that we're promised in this scripture. Vamos estudar hoje Moisés 1:39. Esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. O primeiro passo é ler a passagem de domínio doutrinário lentamente, prestando muita atenção, procurando ter o Espírito Santo para nos ajudar a aumentar o entendimento e marcar palavras e frases significativas. Então, abra agora na sua própria escritura, na sua pérola de grande valor, Moisés 1:39, e vamos ler lentamente. Esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade
e vida eterna do homem. O segundo passo é escrever perguntas que você possa ter sobre a linguagem ou significado das palavras que se encontram nessa escritura. Como, por exemplo, quem está falando nesta escritura? O que significa minha obra e minha glória? O que significa levar a efeito? Qual a diferença entre imortalidade e vida eterna? O terceiro passo é usar ferramentas de estudo das escrituras disponíveis para procurar as definições, os esclarecimentos, as referências, declarações de líderes da igreja e quaisquer outras informações que você possa acrescentar para poder compreender melhor as palavras ou frases que você marcou. Por fim, debata o que a passagem ensina sobre o Pai Celestial ou Jesus Cristo. Por que você acha que seria importante para um adolescente conhecer e entender essa passagem? Vamos à nossa primeira pergunta, que precisa ser respondida aí no link na descrição do vídeo. O que tem ajudado você a entender melhor a linguagem das Escrituras? Durante o dia, pense sobre essa passagem de domínio doutrinário e busque a ajuda do Espírito Santo para compreender como você pode aplicar essa passagem no seu dia a dia. Vamos estudar uma situação prática. Seu amigo André contou que se sente insatisfeito com a vida. Ele passa muito tempo no celular jogando videogames e saindo com amigos, mas acha que não tem muito tempo para Deus ou sua família. Ultimamente, ele tem se perguntado se há mais propósito e significado para a sua vida do que o que ele está tendo atualmente. Vamos ler mais uma vez Moisés 1:39. Esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Vamos à nossa segunda pergunta. De acordo com Moisés 1:39, como você poderia ajudar o seu amigo a entender melhor o propósito dele? Ter dúvidas faz parte do processo de adquirir conhecimento e de aprender a linguagem das Escrituras. Vamos assistir o vídeo a seguir que vai mostrar para a gente quem é a resposta de todas as nossas dúvidas e como nós podemos encontrar essas respostas. I think there's more, you know? More than the rushing around and the one-sided opinions and complicated facts. The heartbreaks and successes. And don't get me wrong, I mean, it's all beautiful and complex. But sometimes I wonder, what's the point? Where do I fit into the big picture? Does what I do actually matter if we leave it all behind when we die? I have a lot of questions. We know you can find answers, and we can help you find them through Jesus Christ. Okay. Well, where do we get started? Uma forma de adquirir conhecimento estudando as Escrituras é examinar conceitos e perguntas com uma perspectiva eterna. Como manter uma perspectiva eterna pode ser útil na nossa situação de explicar o propósito para o nosso amigo André? Manter uma perspectiva eterna significa o plano de salvação. Quando você pensa que a nossa vida aqui nessa terra, ela não começou aqui e nem vai terminar aqui, você amplia a sua visão e a visão do seu amigo. Você já se sentiu insignificante? Já imaginou que existem tantas pessoas no mundo, tantas estrelas no céu, tantos grãos de areia na praia e ficou se perguntando se Deus realmente conhece você? Se esse é o caso, essa escritura de Moisés 1:39 pode nos ajudar a reconhecer quem nós somos e de quem nós somos. Vamos ver essa citação que saiu em um discurso na revista Força dos Jovens de janeiro de 2022 e fala o seguinte: Deus sabia quem Moisés era, assim como ele conhece todos os seus filhos e todas as suas criações. Todas elas são dele, as estrelas, a areia e especialmente seus filhos na terra.
Eles são a razão pela qual ele fez a terra. A salvação eterna deles é a obra mais importante de Deus. Assim como Moisés aprendeu onde ele se encaixa no plano de Deus, você também pode ter certeza de que Deus o conhece. A obra e a glória de Deus vão ajudar você a voltar para Ele. Por quê? Porque você é dele, e não há nada de insignificante nisso. Por fim, devemos aprender a agir com fé. Agir com fé significa agir conforme aquilo que acreditamos. Se você acredita que você tem valor para o Pai Celestial e você deseja retornar à presença dele, você vai agir com fé, vai obedecer os mandamentos e viver a sua vida conforme um discípulo de Jesus Cristo. Depois de todo esse processo, para poder compreender melhor a linguagem das Escrituras e aplicá-las em nossa vida, podemos buscar mais entendimento por meio de fontes divinamente atribuídas. E vamos à nossa terceira pergunta, que deve ser respondida no link que está na descrição do vídeo. Que outras escrituras ou exemplos você pode encontrar sobre o amor de Deus por cada um de seus filhos? Desejo do fundo do meu coração que você tenha compreendido melhor a escritura de Moisés 1:39 e possa estudar as outras escrituras dessa mesma forma, buscando o significado delas para a sua vida, na sua vida prática e agindo com fé. E é essa aula que eu deixo com o meu testemunho de que você tem muito valor para o Pai Celestial, Ele te ama, Ele te conhece e Ele quer que você volte à presença dEle. Em nome de Jesus Cristo, amém. Ao se olhar no espelho, o que consegue ver? Imperfeições ou sua essência? O que você vê? Quem realmente somos? Será que entendemos? Criações de Deus, somos seus filhos e Ele nos fez divinos. Como estrelas no céu a brilhar, somos anjos querendo voar e nascemos para abençoar, para iluminar. Divine, nós viemos de um lar celestial. Vem te ver o que é espiritual. Neste mundo somos como sinos, sons infinitos, divinos. Fazer ver o que vem em você, o que faz pulsar seu coração. Vem da imensidão, então deixe ecoar. Nascemos pra brilhar, criações de Deus, somos seus filhos e Ele nos fez divinos. Como estrelas no céu a brilhar, somos anjos querendo voar e nascemos para abençoar, para iluminar. Nós viemos de um lar celestial. Vem te ver o que é espiritual. Neste mundo somos como sinos, sons infinitos, divinos. Estrelas no céu a brilhar, somos anjos querendo voar e nascemos para abençoar,